Já estamos dentro desse mês de dezembro, para a nossa igreja aqui, tendo esse mês inteiro para falar sobre um evento. Nós não celebramos um dia, como se fosse dia 25 de dezembro, é um dia santo, não é? É um dia normal. Só que é um dia que no passado, os regimes que dominavam o mundo, eles escolheram celebrar o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Nós não sabemos exatamente que dia Jesus nasceu. Nós sabemos que não foi no dia 25 de dezembro, mas o dia não importa. O que importa é o evento que aconteceu, que Jesus nasceu. Nós celebramos esse dia. Nós tiramos esse mês inteiro, nós decoramos o palco, a maioria decora suas casas. Nós pensamos mais sobre esse mês, sobre a graça de Deus que nos deu quando enviou o seu Filho unigênito para nos salvar, como presente que nós não podemos imaginar o tamanho desse presente até nós chegamos na eternidade. Nesse mês nós entregamos, recebemos presentes uns aos outros, especialmente na família, lembrando esse dia importante. Então tudo que nós fazemos é para celebrar o evento que o Rei do Universo, o Criador do mundo, veio aqui para nos visitar. E não apenas para nos visitar, mas como eu vou falar nessa mensagem, para permanecer conosco. É algo que nós nunca vamos poder entender o significado disso, a profundeza disso. Por isso nós celebramos isso. Eu acho muito errado, eu já ouvi igrejas que proíbem a celebração de Natal, como se fosse uma coisa pagã. Mas não é. Na Bíblia, desde o começo, nós temos mandamentos até de Deus, para que quando acontecer um evento importante, para celebrar aquele evento, para lembrar, até para construir um altar, para que quando sempre passava naquele caminho, o povo de Deus ia lembrar aquela história que aconteceu naquele lugar. Na lei de Deus, Ele mandou que os israelitas participaram, celebravam dias santos, semanas santas, lembrando o movimento de Deus em momentos difíceis e momentos de vitória para a nação de Israel. Ele falou para eles que todo dia, todo ano, de tal dia, de tal mês, vocês vão celebrar esse dia para sempre. Então Deus quer que nós lembramos e celebramos eventos divinos de Deus quando Ele muda a nossa vida, muda o mundo. E não tem nada que mudou o mundo mais do que o primeiro Natal. Simples, bem até quase um secreto mundial. E foi crescendo com poucas pessoas, sabendo, entendendo a verdade, foi crescendo. Até a maioria do lugar no mundo celebram pelo menos um evento, um nascimento de Jesus. Estava falando com o Kuni, o pastor Kuni, e ele falou que lá em Japão, os crentes, claro que eles vão comemorar, até decorar um pouco. As igrejas lá, como são muito conservadoras, as igrejas batistas, eles nunca colocaram um enfeite assim, uma árvore de Natal dentro da igreja. E o pai dele, um pastor, ele viu as fotos daqui, ele falou, mas o pastor Jay deixa colocar uma árvore de Natal dentro da igreja? Eu falei para ele, sim. Então ele colocou dentro da igreja. Falei, vai ter problema lá. Mas não é um símbolo pagão, não é símbolo mau. É que uma decoração para nos lembrar e festejar, porque Deus mandou fazer isso durante a Bíblia inteira, para nos realmente ter um momento na nossa vida para lembrar esses momentos. E até que eu ia falar, lá em Japão, a maioria lá nem conhece a verdadeira história de Natal. E eles têm outros deuses, outras ideias, mas até lá, a maioria do povo celebram a ideia de Natal. Então realmente mudou o mundo e nos dá a oportunidade nessa época de gastar mais foco, mais tempo
para explicar a verdadeira história de Natal. Na entrada, o pastor Justin falou sobre missões. Você sabe que nós temos nossos missionários em Venezuela. Venezuela é um país muito difícil. Eu estou vendo que estão tendo mais problemas civis agora na nação, muitos protestos. Em Moçambique, você sabe que desde 14 de outubro, quando fez a eleição, e o partido que estava liderando desde 1975, quando eles se tornaram independentes de Portugal, se tornaram um país muito errado, muito autoritário. E teve agora essa eleição um pastor evangélico que concorreu como oposição, e a maioria, acho que ele ganhou, porque o país estava querendo uma mudança radical do sistema. Mas como foi tudo mal feito, o governo diz que eles continuaram no poder com 70% do voto, que todo mundo acha, todo mundo sabe que era uma mentira. O que aconteceu? Depois lá, você sabe que estão muitos protestos, até perigosos. Já morreram mais que 80 pessoas lá. E a maioria na cidade de Maputo, onde nós temos nossa congregação, nossa missão. E 50 pessoas, pelo menos, foram mortos através da polícia militar. O nosso missionário, o pastor Marcos, ele era da polícia militar. Ele, por muitos anos, eles serviram como soldado e foi crescendo, e ele tomava conta. Ele era o tipo delegado lá, na cidade de Moçambique, Maputo. E quando nós fomos lá para conhecer ele, foi um propósito que era para ele sair de lá, além de não sendo pago, é muito perigoso. E ele concordou com isso. E por isso nós, a igreja, nós pagamos o salário inteiro dele, desde aquele momento. E nós pagamos como? Nós pagamos com a comida que nós comemos. Nós pagamos o salário dele quando nós vendemos o nosso almoço durante a semana, que todo mundo está convidado para participar. Hoje à noite, por exemplo, vai ter lasanha depois do culto. E tudo que entra vai ser mandado também para o salário dele. E nós fazemos isso para manter ele longe da polícia militar. Imagina, se não fosse para a nossa igreja, ele teria um dos militares, polícia militar, dentro de todo esse caos. Então, nós ajudamos, claro, com Deus, mudar essa parte da vida dele. Ele está concentrado só agora nas missões. Vimos domingo passado o batismo, o primeiro batismo deles, e tem mais pessoas para batizar. Então, vamos lembrar disso nesse mês de Natal, quando nós estamos regozijando em tudo que Deus tem feito para nós. Vamos também lembrar nossos missionários. Dá uma oferta a mais. Quando nós estamos dando ofertas, ajudando em Mascoaçu, que também é super importante, mas vamos lembrar também os outros missionários que estão em lugares, países difíceis, onde a maioria não conhece a história verdadeira. Eles estão ali para contar histórias de Natal. Então vamos sempre lembrar também nesses momentos nossos missionários em todos os lugares. Mas a importância de celebrar eventos importantes nunca vai mudar. Nós vamos continuar fazendo isso até a volta de Cristo. Nesse mês estamos falando sobre histórias diferentes, que faz a história geral de Natal. Existem muitos. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até hoje em dia, todo mundo tem a sua história importante de Natal. Como Jesus entrou na sua vida. Eu quero que você pense na sua história hoje à noite. Você tem a sua história de Natal? Houve um momento que Jesus nasceu na sua vida, fez parte do seu mundo, entrou para permanecer com você. Você pode contar como era antes de Cristo. Você pode contar o momento que você recebeu Ele como seu Salvador.
E você, graças a Deus, pode contar todas as bênçãos que tem recebido por causa desse momento da sua vida. Como no primeiro Natal, o irmão Lucas falou daquela orquestra grande que veio aos pastores no campo para anunciar a chegada de Cristo. E eles entenderam a mensagem. A Bíblia diz que depois que eles visitaram manjedoura, conheceram pessoalmente o neném, eles saíram louvando a Deus, glorificando a Deus, e contava a história para todas as pessoas que se encontraram. Uma vez que nós temos esse encontro com Jesus, o Natal em nós, quando Jesus veio a morar dentro da nossa manjedoura, dentro da alma da nossa vida simples, nós devemos sair de lá louvando, glorificando Deus e contando para as pessoas ao nosso redor. Você pensa, mas a minha voz não é nada, eu não sou ninguém, quem vai escutar para mim? Sabe que é primeiro Natal, os anjos apareceram para os pastores, que era do todo o povo, as pessoas mais desprezadas de todos. A profissão de pastor na época de Cristo não foi nada que alguém ia querer fazer, era a última opção. A maioria das pessoas pobres que não tinham outra coisa para fazer. Era um trabalho muito sujo, muito difícil, muito perigoso. E a cultura disse que até no tribunal eles não tinham voz. Se eles iam ver um crime, eles nem podiam testificar diante das autoridades, que ninguém ia acreditar no seu testemunho. E foi por esse povo que Deus anunciou a chegada do rei. Então nós temos uma voz. Talvez não é importante para os outros, mas é importante diante de Deus. Ele quer que nós usamos nossas vozes, cantando, pregando, anunciando, orando, para que todos possam entender o significado verdadeiro. E a sua história faz parte dessas histórias de Natal. A história verdadeira nasceu não dia 25, não 2000 anos atrás, mas a história verdadeira de Natal nasceu na eternidade, nos corredores de eternidade, quando só existia Deus. Antes que Ele criou os anjos, antes que Ele criou o ser humano, antes que Ele criou esse universo, a ideia, a história já foi escrita. A Bíblia diz que Jesus foi o Cordeiro de Deus sacrificado antes da fundação do mundo. A redenção, a morte de Cristo, a cruz não foi o segundo plano de Deus quando Ele viu que o homem errou, que o homem transgrediu, que o homem pecou e teve que mudar a ideia dele. A ideia dele, ele já sabia. Ele já sabia. Ele não forçou isso a acontecer. Mas nosso Deus é tão grande que Ele sabia que isso seria a verdadeira acontecimento aqui na terra. Ele já planejou por isso. Ele já predeterminou isso. Não que as pessoas iam pecar, mas que sabendo que as pessoas iam pecar, Ele já predeterminou o resultado. Ele já predeterminou a solução do nosso pecado. Ele não mudou de ideia. Ele inclui isso dentro da sua história. E a realidade, nós achamos só quando Ele começou a contar tempo. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, pode abrir as suas Bíblias. Gênesis capítulo 3 conta sobre a queda do homem, conta sobre aquele momento de fraqueza, de orgulho, que o Satanás aproveitou no primeiro casal, causando a eles, dando a eles a oportunidade para desobedecer o mandamento simples de Deus. E quando eles fizeram isso, eles caíram da graça de Deus. Eles foram separados da presença de Deus. Eles perderam a sua vida eterna diante de Deus. Deus criou Adão e Eva para viver para sempre, nunca morrer. Mas Deus avisou Adão, se você me desobedece, se você come da única árvore que eu falei para você não comer, você certamente morrerá. Essa morte foi fisicamente, depois de muitos anos, mas foi imediato, foi espiritualmente, uma separação do autor da vida, que é Deus. Nós sabemos a história que Deus expulsou eles
da sua presença, do jardim de Éden. Todos os que nasceram depois, todos nós nascemos do outro lado, não dentro da terra santa de Deus, mas na terra profana do mundo, separado de Deus, caminhando melhor possível, separado de Deus e transgredindo as leis de Deus. A Bíblia diz que em capítulo 3, em versículo 6, capítulo 3 e versículo 6 de Gênesis, a Bíblia diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quando entrou o pecado, a primeira coisa é que eles sentiram a vergonha do seu pecado. Caíram na realização que tem um problema com a gente diante de Deus. O que eles tentaram fazer? Cobrir a vergonha. Cobrir o seu próprio pecado. Eles pegaram folhas, fizeram tipo roupa que provavelmente não escondeu quase nada, e acharam que assim seria bem diante de Deus. Que Deus não ia perceber que alguma coisa mudou. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Sabe que as coisas não mudam. O ser humano permanece igual. Nós herdamos essa do Adão e Eva, que quando nós pecamos, lembra que nós não podemos culpar Adão e Eva por nosso pecado. A Bíblia diz que nós pecamos porque nós escolhemos a pecar, e somos distantes a Deus por causa do nosso pecado, não por causa do pecado dos outros. Somos responsáveis e vamos pagar as consequências dos nossos próprios pecados. E todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas desde aquele momento, eles tentaram se cobrir da maneira melhor possível, para Deus não notar. E ao mesmo tempo, eles se esconderam de Deus. Talvez vocês estão aqui hoje à noite, ouvindo na televisão, e estão tentando fazer a mesma coisa na sua vida inteira. Vocês sabem que tem pecado diante de Deus. Você tem vergonha até do seu pecado. Você não contaria para ninguém do seu pecado, porque você não quer falar isso. Você coloca no Facebook todas essas coisas boas, mas jamais colocaria os seus pecados para todo mundo ver. Você não quer se identificar com o seu pecado, você quer se esconder do seu pecado, você quer fazer das suas melhores forças para parecer que não tem pecado, que não é pessoa errada diante de Deus. Obras das suas mãos tentando de não deixar a pessoa ver a sujeira do seu pecado diante de Deus. Todos fazem isso. Todos tentam fazer boas obras, até coisas boas mesmo, para a pessoa não ver quem você realmente é diante de Deus. Mas com Deus, você não pode ser alguém diferente, que Ele já conhece quem você é. Não pode enganar. Ele conhece. Ele te conhece antes que você nasceu. Ele conhece cada momento, cada pensamento da sua cabeça. Porque Ele é Deus. Ele sabe todas essas coisas, em todos os momentos, de todas as épocas. Não podemos esconder nada. Ele conhece exatamente quem você é. E isso não deve ser uma coisa que nós não podemos entender. O que nós não devemos entender é que um Deus assim, que conhece toda a maldade, até que nós imaginamos, ainda Ele nos ama. E ainda Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar, para pagar o preço dos seus pecados. E isso é que deve explodir a nossa cabeça. Isso é uma história de Natal.
homem não muda. Ele ainda tenta te esconder, faz uma boa obra para ninguém ver quem você é, e aí esconde de Deus, achando que Deus não vai me achar. Mas outra coisa que não muda, graças a Deus, que Deus continua nos procurando. Ele continua caminhando as nossas direções. Até a pessoa morre dessa vida, Deus continua perseguindo. Ele continua tentando conseguir ter um relacionamento com todos. Não importa o que você fez, não importa quem você acha que é. Deus te ama, Ele te criou, Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem uma direção santa para a sua vida, para você atingir, para você, a sua esposa, seu marido, suas crianças. Ele tem tudo isso, desde a eternidade, planejado para você. Mas igualmente, como Ele já tem o seu plano perfeito, Ele não forçou Adão e Eva permanecer obedientes ao plano, Ele não vai forçar você, mas Ele sempre vai perseguir você, sempre vai ir atrás, sempre dando oportunidade. De novo, versículo 8, ouvindo o homem a sua mulher os passos do Senhor Deus. Talvez hoje à noite você está ouvindo esses passos, sabendo que Deus está atrás de você, não para te castigar, não pode te vergonhar mais, mas para oferecer para você um novo caminho, uma nova vida. Eles esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Nada também muda. Resposta do ser humano sempre culpa outra pessoa. Nessa vez, Adão não estava somente culpando a mulher, mas culpando a Deus, porque foi Deus que deu a ela, para ele. Disse o homem, o Senhor, versículo 3, e o Senhor, Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ela passando também responsabilidade agora para o diabo. Mas a responsabilidade do nosso pecado começa e termina conosco. Então para de ou justificar com suas boas obras, para de esconder de Deus, para de culpar os outros. Assume, confessa. Deus chamou a eles para ter oportunidade para Adão e Eva simplesmente confessar. Se nós não confessamos diante de Deus o nosso pecado, não há caminho de salvação. Deus não vai nos salvar até nós confessamos nossos pecados e nós pedimos perdão. Como nós podemos pedir perdão de alguma coisa que nós não queremos confessar? Temos que confessar, pedir perdão. E Deus está ali, perto, para nos perdoar. Vamos pular, ele começa a dar os resultados do pecado para o serpente, para o homem, para a mulher. Eu quero chegar ao versículo 20 e 21, mesmo capítulo 3. Depois de tudo isso, versículo 20 diz: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Sabe que até no castigo do homem, até no castigo da mulher, até na maldição do diabo, Adão, ele achou esperança. Você sabe que quando você carrega o peso do seu pecado e tenta de disfarçar com boas obras, tenta de esconder a verdade diante de Deus, você está carregando, vai pesando mais e mais e mais durante os anos e vai destruir a sua vida, a não ser somente a sua eternidade, mas vai destruir a sua felicidade, alegria, tudo que Deus tem para você aqui. Mas no momento que você confessa e tira isso de você, não importa o que aconteceu, você tem esperança de algo melhor dado por Deus. Logo após esse castigo que eles receberam de Deus, por causa do pecado deles, Adão
muda o nome de Eva. Quer dizer, dá o nome da mulher a Eva. Que Eva seria a mãe de toda a humanidade. Ele entendeu que até ele errou, até ele pecou, mas o plano de Deus não ia mudar. O plano de Deus que ele tinha falado para Adão antes da queda, que vocês iam se multiplicar e encher a terra, isso ainda ia acontecer. Ele tinha esperança que Deus não ia mandar ele embora e longe dele para nunca mais ter contato com ele. Adão entendeu, até com o castigo, Deus me deu uma outra oportunidade, outra chance para cumprir o plano de Deus. E por isso ele deu o nome de Eva. Ela ainda vai ser a mãe de toda a humanidade. E onde vai essa história de Natal? Dentro de versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e a sua mulher. A sua própria roupa, feita por seus próprios esforços, não ia conseguir cobrir a vergonha deles. Pela primeira vez na história do mundo, por causa do pecado, por causa de duas pessoas errando diante de Deus, Deus tinha que matar um animal inocente. Tinha que derramar sangue inocente para cobrir o pecado dos outros. E aí nós temos uma pequena história de Natal. Porque Natal não é apenas a história do nascimento de Cristo, mas sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a crucificação, sobre a morte e sobre a ressurreição. E isso é a história completa de Natal. Ele não só veio para aparecer e dar alegria para todo mundo, ele veio para morrer na cruz, para que o seu sangue inocente pagaria, cobriria os pecados de todos que são culpados. Isso é a história de Natal. É isso a história que eu espero que nasce dentro de você. Não somente celebra o fato que o Salvador entrou no mundo, espero que depois de hoje vai celebrar o fato que o Salvador entrou na sua vida, pessoalmente. E se isso já aconteceu, eu acredito que para a maioria de nós, isso já aconteceu. Então agora, essa época é o momento de contar essa história. Quando você fala nas suas famílias e com seus amigos sobre Natal e tudo o que está acontecendo, pergunta para eles, mas você entende a história verdadeira de Natal? E explica isso, que Jesus nasceu e não permaneceu um nenê para sempre. Esse nenê cresceu com sabedoria, com poder. E com 33 anos de idade, ele morreu na cruz para nos salvar. E quem olha para ele, quem crê nele, quem confessa como Adão e Eva, nós erramos, e nós sentimos a vergonha do nosso pecado, ele vai cobrir a sua vida, ele vai cobrir os seus pecados, ele vai cobrir com misericórdia dele, e esquecer tudo o que aconteceu. Ele já vai te dar uma nova vida em Cristo. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículos 22 a 24. O Paulo falando para uma igreja de pessoas salvas, pessoas batizadas, querendo aprender tudo possível para viver a sua vida correta diante de Deus. Em capítulo 4, versículo 22 a 24, ele diz para eles: quanto à antiga maneira de viver, antes da salvação, vocês foram ensinados a despir-se, deixe para trás, do velho homem, o homem antes de Cristo na sua vida, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. A nova roupa. Deus deu nova roupa para Adão e Eva, para eles poderem não sentir mais a vergonha do seu pecado. Quando você aceita Jesus como seu Salvador,
toda aquela vergonha do passado, deixa morrer, sai dessa vida e se veste com o novo homem, nova roupa, que é Jesus Cristo. A sua vida tem um propósito de Deus, de uma vida santa, uma vida correta, uma vida de justiça de Deus, uma vida de verdade de Deus. E essa vida vem somente quando nós colocamos a roupa nova, que é Jesus Cristo. E essa acontece quando você confessa o seu pecado diante de Deus. Você pede perdão do seu pecado. Você arrepende-se do seu pecado que não quer mais, vai deixar para trás e está pronto para viver e seguir um novo caminho que apenas Jesus pode providenciar. E quando isso acontece, a Bíblia diz que o amor de Deus invade nossa vida, a paz de Deus, o perdão de Deus, a sabedoria de Deus, o fruto do Espírito Santo, a bondade, a fidelidade, tudo vem naquele momento. Ele entra para permanecer em nossa alma. Isso é a história verdadeira de Natal. E isso eu espero que você tenha essa história para contar. Nós estamos falando de várias histórias antes do Natal. Mas eu espero, se você não lembra nenhuma dessas histórias, você tem a sua história para contar. E agora, terminando hoje à noite, quero falar sobre a realidade do Natal. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Nós cantamos sobre isso hoje à noite. Mateus capítulo 1, falando sobre o nascimento de Cristo. Versículo 24. Coloquei versículo errado. Versículo 23. A virgem ficará grávida, sabemos que é Maria, e dará luz a um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Tão simples, tão simples, tão simples para lembrar. Cantamos Emanuel, sabemos que significa Deus conosco. Mas sabe que até esse momento, o Deus criador do mundo, o autor da história, a história de Natal, a história da vida, começou em a eternidade, vai até outra eternidade. Já está escrito. E Deus é o autor. Ele faz parte. Nós podemos ver, em todo lugar no Antigo Testamento, nós podemos ver momentos de Deus dentro da história. Nós vemos os profetas querendo ver Deus, mas não conseguiam ver e viver. Então estava conseguindo ver uma porção de Deus. Vemos também as qualidades de Deus, as características de Deus na sua própria criação, ele fala. Mas por 4.000 anos não estava possível para ver e estar com Deus. O relacionamento entre homem e Deus era sempre pela distância. Sempre através dos sacerdotes e os sacrifícios, sempre através dos profetas recebendo a mensagem de Deus e os profetas falando para o povo. Nunca foi aquele relacionamento íntimo entre as pessoas e Deus. Deus foi muito difícil achar para a maioria deles. Até sendo perto, não era a mesma coisa. Em 1961, eu até marquei aqui para ler. Em 1961, o primeiro cosmonauta russo, o Yuri Gagarin, ele foi o primeiro homem para entrar no espaço. E ao retornar, ele firmemente afirmou a perspectiva ateísta, afirmando que a sua experiência nos cosmos validou essa crença, que não existe Deus. Ele disse, que está famoso, ele disse que apesar de viajar pelo espaço, ele não encontrou Deus. E essa provou para ele e o povo lá, então Deus não existe. Se um homem podia ir para eles, a parte mais alta do universo, e não encontrou com Deus, significa que Deus não existe. Nessa época, na Inglaterra, estava vivo ainda o cristão autor, o C.S. Lewis.
ele ouviu essa declaração, então ele escreveu sobre isso. E nessa que ele escreveu, eu achei muito interessante. Ele diz: você não se relacionaria com Deus da mesma forma que uma pessoa no primeiro andar se relaciona com a pessoa no segundo andar. Outra é que você não encontra Deus indo mais alto no seu próprio espaço. Se o nosso Deus, se o Deus é o nosso Criador, então nós relacionaríamos com Deus como Hamlet. Alguém conhece a peça Hamlet, de Shakespeare? Não? Sim? Senão não vai entender a história. O Hamlet, o grande peça famoso de Shakespeare, ele diz que nós relacionamos como Hamlet e Shakespeare. Agora, como Hamlet saberia alguma coisa sobre Shakespeare? Não. Hamlet não encontrará em lugar nenhum no palco. O Shakespeare é autor. O Hamlet era a pessoa que faz uma peça. Ele não tinha conhecimento nenhum do autor. Só se possível para ele conhecer o Hamlet, conhecer o Shakespeare, o autor, o Shakespeare teria que se inscrever dentro da história. E dentro da peça, se o Hamlet se encontra com Shakespeare, aí ele vai ter um relacionamento com ele. Ele falou que assim funciona no Natal. No Natal, o autor da peça, o autor da vida, que já escreveu a história, ele se escreve dentro da sua própria história. Ele nasce no manjedoura simples. Ele cresce dentro do povo. O João capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz: aquele que a palavra, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora é possível não somente ouvir de Deus, não somente escutar os profetas falando sobre a grandeza de Deus, não somente vendo de vez em quando uma aparência de Deus no Antigo Testamento, mas agora viver junto com Ele, para ter um relacionamento íntimo com Ele. E Jesus veio no Natal, nasceu aqui para permanecer. A palavra mais usada no Novo Testamento sobre relacionamento que nós temos com Ele é o que? Permanecer. Quem permanecer em mim e eu em você, então essa é a ideia de Cristo. Ele não somente quer te conhecer uma vez por ano debaixo da árvore de Natal. Ele quer ter um relacionamento íntimo 24 horas por dia, todos os dias, para o resto da sua eternidade. Isso é que Deus quer. O C.S. Lewis, ele comparou essa ideia com uma escritora, uma autora famosa na época dele, ninguém conhece como ela é, mas ela escrevia muitos livros de romance. E nesses livros de romance, ela tinha a pessoa principal, que é o homem dentro desses livros. E durante escrevendo sobre esse homem, ela notou que esse homem estava, ela sendo o autor, mas ela notou que ele estava sendo mais e mais triste, porque não tinha alguém que ele amava e ninguém amava ele. Então, em um dos livros, ela coloca uma personagem dentro do livro para amar a ele e ele amar a ela. E a maioria acha que foi ela. Ela se colocou. Ela começou a amar a personagem que ela criou e viu o sofrimento dela. Então, ela se escreveu dentro da sua própria história para mudar a vida desse personagem. Por 4.000 anos, Deus estava olhando, percebendo o sofrimento do seu povo. E Ele se inscreveu. De tanto nos amar, de tanto nos querer melhorar a nossa vida, Ele entrou no nosso mundo. O autor se inscreveu. Isso é uma realidade, isso é um fato, isso não mudaria. E não mudaria na sua vida, até o momento que você reconhece isso.
e aceite Ele na sua vida. Se você crê ou não, que o Deus do universo, o autor de tudo, o criador de tudo, se tornou homem e nasceu dentro da barriga de Maria, uma virgem. Se você acredita na história ou não, não muda nada. Não muda. Se a Bíblia fala é verdade, não muda se crê ou não. Mas mudaria a sua vida. Quem não crê, já é condenado e vai continuar sendo condenado. Mas quem crê que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todos nele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você é uma dessas pessoas que crê nele, não nas outras coisas, não nos outros deuses, não tem poder nenhum. Somente nele tem um poder de Ele cobrir a sua vida, porque foi Ele que derramou seu sangue inocente. Foi Ele que morreu na cruz, que Ele, o único de todos esses outros deuses que ressuscitou dos mortos, e está vivo hoje, está conosco hoje, te buscando, como Deus andava no jardim, está andando atrás de você. Ele não vai desistir, até ou você morrer sem Ele, e vai para o inferno, ou aceita Ele como seu Salvador. Está ali oferecendo. Eu trouxe a roupa nova, eu trouxe uma vida, eu trouxe uma chance para mudar a sua eternidade. Isso é a história de Natal. Enquanto nós cantamos hoje à noite, se você já conhece, pede para Deus, enquanto nós cantamos, Deus me dá oportunidade, coragem, entendimento, sabedoria para contar essa história para o povo que ainda não conhece. E se essa história não nasceu em você ainda, enquanto nós cantamos, estamos aqui na frente. Vem aqui, fala conosco, orar entre você e Deus. Confesse seu pecado. Sente vergonha do seu pecado diante de Deus. E pede para Ele tirar isso de você e tirar uma nova vida. Enquanto nós cantamos, vamos ficar em pé.